Olá, pessoal! Nesta aula estudaremos o agente da passiva e o complemento nominal. O agente da passiva, o ser que age na voz passiva, é facilmente identificado na oração. Caso vocês tenham dúvida, retomem a aula sobre verbos na parte de morfologia do nosso curso, onde nós explicamos as diferentes vozes passivas que existem. Com relação ao complemento nominal, atenção para não confundi-lo com o objeto indireto e com o adjunto adnominal. Vamos à aula? O agente da passiva é o termo da oração que executa a ação sofrida pelo sujeito paciente da voz passiva analítica. Em outras palavras, é o ser que age na voz passiva. O agente da passiva é regido pela preposição por, ocasionalmente pela preposição de. É o termo da oração que é mais facilmente identificado. Os alunos foram auxiliados pelo professor. A árvore será derrubada pela prefeitura. O rio está povoado de piranhas. A vovó era querida de todos. Vejam que em todos os exemplos o sujeito sofre a ação expressa pela locução verbal. Observação 1. Se a oração for colocada na voz ativa, o agente da passiva será o seu sujeito. Os alunos foram auxiliados pelo professor, voz passiva analítica. O professor auxiliou os alunos, voz ativa, e o professor, que era agente da passiva, torna-se sujeito agente na voz ativa. Observação 2. Na voz passiva analítica, o agente da passiva pode ser omitido. Na voz passiva sintética, o agente da passiva deve ser omitido. O barco foi atingido pelo torpedo. Voz passiva analítica com agente da passiva expresso, tudo correto. O barco foi atingido. Voz passiva analítica, sem agente da passiva expresso, também correto. Atingiu-se o barco pelo torpedo. Opa! Voz passiva sintética com agente da passiva expresso, não pode, errado. Corrigindo a oração, atingiu-se o barco. Pronto. Voz passiva sintética, sem agente da passiva explícito. Agora sim a oração está correta. Alguns casos do português arcaico apresentam o agente da passiva na voz passiva sintética com correção gramatical, como no último exemplo, escrito aos moldes do português arcaico. Aquela floresta se povoava de seres mágicos. Tudo ok. Chegamos ao último termo integrante da oração, o complemento nominal. É o termo que completa o sentido de nomes transitivos, nomes que exigem complemento. Sempre é preposicionado, com exceção do pronome oblíquo átono. O complemento nominal completa 3 classes de palavras: adjetivos, advérbios e substantivos abstratos. Não é qualquer substantivo, isso é importante. O complemento nominal somente complementará um substantivo se ele for abstrato. E é aqui que podem ocorrer confusões com a adjunta de nominal, que também complementa substantivos abstratos. Vamos exercitar a identificação dos complementos nominais por meio de exemplos. Complementando adjetivos. Ele era insensível ao sofrimento. O adjetivo insensível pede um complemento que lhe conclua o sentido. O diretor é tolerante com os faltosos. O pagamento será proporcional ao trabalho. Um pronome oblíquo átono pode ser complemento nominal e não precisa estar colado ao adjetivo que complementa. A notícia nos era inaceitável. Nos complementa o adjetivo inaceitável. Os complementos nominais também completam advérbios. O juiz decidiu favoravelmente, advérbio, ao acusado, complemento nominal. Posteriormente, advérbio, ao jogo, complemento nominal, os torcedores partiram. Para fechar, o complemento nominal também completa substantivos abstratos, como já falamos. A crença, substantivo abstrato, em Deus, complemento nominal, é antiga. A venda, substantivo abstrato, de ingressos, complemento nominal, foi suspensa. A condenação, substantivo abstrato, dos abusos, complemento nominal, era necessária. Para diferenciar os substantivos concretos dos abstratos, revejam a aula sobre substantivos, pessoal. Observação 1.
não confundir o complemento nominal com o objeto indireto. O complemento nominal completa nomes. O objeto indireto completa verbos. Nós obedecemos aos superiores. Aos superiores está complementando o verbo obedecemos. Portanto, é objeto indireto. A obediência aos superiores é recomendável. Agora, aos superiores está complementando o substantivo abstrato obediência. Portanto, é complemento nominal. Muita atenção com isso. Observação 2. Não confundir o complemento nominal com a adjunta de nominal. Às vezes, a fronteira entre os dois é muito turva, pessoal. O regresso da esquadra foi emocionante. Então, da esquadra é complemento ou adjunto? O regresso à pátria foi emocionante. E aí, a pátria é complemento ou adjunto? Para encontrar a resposta, temos que identificar se a construção tem sentido ativo ou passivo. No primeiro exemplo, o sentido é obviamente ativo. É a esquadra que regressou. Se o sentido é ativo, o termo que acompanha o substantivo abstrato é adjunta de nominal. No segundo exemplo, o sentido é passivo. Não é a pátria que regressa. A pátria é alvo do regresso. Portanto, a pátria é complemento nominal. Então, gravem isto. Se a construção tem sentido ativo, o termo é adjunta de nominal. Se tem sentido passivo, é complemento nominal. Na próxima aula, pessoal, estudaremos os adjuntos. E aí, as diferenças entre o adjunta de nominal e o complemento nominal ficarão mais evidentes. Se você gostou da aula, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Bons estudos e até a próxima!